Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Matheus Atorre e nós estamos em mais uma oportunidade de compartilharmos algo da parte de Deus em 5 minutos no canal A Raiz da Vida. Não sai desse vídeo até o final, é um vídeo muito breve, de fácil entendimento. E se você decidir seguir a palavra que aqui vai estar sendo ensinada, vai lhe ajudar muito na sua vida espiritual, vai lhe ajudar muito na sua vida ministerial. A palavra que eu queria deixar com você, ela se encontra em Marcos, no seu capítulo de número 1, no versículo 38, onde Jesus diz aos discípulos e aqueles que com ele estavam: vamos às aldeias vizinhas. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, ou se estiver com o caderno do seu lado, peço para que você anote, para que você grife, faça algo para que chame a atenção das duas palavras em que eu vou deixar aqui: vizinhas. E aí, continuando esse texto, vai dizer, Jesus fala: vamos às aldeias vizinhas para que eu também lá pregue. Grife o também e grife os vizinhos. O vizinha, para que você faça o estudo mais a fundo da palavra que está sendo ensinada aqui por meio desse vídeo. Muitos, assim como eu, creio que pensaram que vizinhança, nessa palavra, está se tratando de intimidade. Mas pelo contrário, nem todo vizinho meu é íntimo, mas todos os vizinhos meus são próximos. Se você for pesquisar a palavra vizinhança, lá vai estar dizendo que vizinhança trata-se de proximidade, não fala intimidade, fala proximidade. Então a palavra que eu queria deixar aqui com vocês hoje, que o Espírito Santo plantou em meu coração e chamou a atenção dentro desse livro de Marcos, no seu capítulo de número 1, no versículo 38, Jesus, ele não limita o evangelho. Nos tempos de hoje, o que nós mais vemos são dois tipos de pessoas. As pessoas em que não querem pregar para quem elas não têm intimidade, porque não tem abertura, porque não tem um relacionamento, porque fica envergonhada, gagueja, não sabe a forma em que colocar as palavras, porque tem medo de passar vergonha ou algo do tipo, então só prega para quem tem intimidade, para quem tem um relacionamento, para quem tem abertura. O segundo tipo de pessoa que nós vemos em nossos dias são as pessoas em que não pregam para as pessoas que elas pensam não serem merecedores da graça e do perdão de Deus. No livro de Jonas, Deus chama Jonas para um propósito. Jonas, vá para pregar contra Nínive, para que eles venham se arrepender. Jonas, ele pensa em seu coração que as pessoas de Nínive não eram merecedoras do perdão de Deus, elas não eram merecedoras de conquistarem o arrependimento, de chegarem ao arrependimento, perdão. Então Jonas não acha que elas são merecedoras, então decide não pregar para elas, então faz contrária à vontade de Deus. Então, dentro dessa palavra de hoje, existem-se dois tipos de pessoas, mas a pessoa em que Jesus está querendo que nós venhamos a nos tornar é a terceira pessoa, aquela que prega para quem é íntimo, aquela que prega para quem é próximo, aquela que prega para todas as pessoas. Na Bíblia, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz: Deus não faz acepção de pessoas. No livro de Gênesis, Deus diz assim: eu fiz o homem para que seja minha imagem e semelhança. Ou seja, eu fiz o ser humano para que seja minha imagem e semelhança. Se Deus nos fez para que nós venhamos a ser a sua imagem e semelhança, e no livro de Romanos o apóstolo Paulo diz que Deus não faz acepção de pessoas, como nós vamos ser a imagem e semelhança de Deus se nós estamos fazendo acepção de pessoas na propagação do evangelho? No livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 7, Jesus, ele instrui os discípulos no princípio da caminhada deles como propagadores do evangelho, no princípio da sua caminhada de ensinar os outros, sendo aluno de Deus, alunos de Jesus. Jesus instrui eles: pregai, e indo pregar e dizendo. No versículo 7 do capítulo 10 do livro de Mateus, Jesus fala: indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Ou seja, Jesus não estipula pessoas, ele simplesmente abrange o evangelho, ele não limita o evangelho, ele faz com que seja deliberadamente pregado a todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, dentro dessa palavra, em Marcos capítulo 1, no versículo 38, eu vim lhe aconselhar a pregar para todos os que estão próximos, independente se são íntimos ou não, se você acha merecedores ou não da graça de Deus. Pregue a todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Jesus fala: vamos também. Por quê? Porque ele fala também, porque ele estava pregando para os íntimos, mas também prega para quem ele está próximo, independente se são íntimos ou não dele, se aos olhos dos homens são merecedores ou não, ele prega a todos. Então não faça acepção de pessoas, simplesmente pregue o evangelho a todos que estiverem próximos de vocês, tá bom? Que Deus abençoe com essa palavra no seu coração, que você venha segui-la a partir de hoje, amém?